dedicando ao trabalho, aos estudos dos filhos. A minha esposa me chamou para uma conversa e disse assim: olha, eu gostaria que você prestasse atenção no nosso filho. Ele anda um pouco meio variando, ele anda um pouco assim, muito longe. Conversa com ele, você é pai, chama ele, conversa com ele. Eu falei, meu Deus, mas ele acabou de chegar de uma viagem, tantos dias fora, que gratidão. Brincou, passeou, teve com o irmão, com a cunhada. Eu falei, é fácil, né? Você aconselhar a vida dos outros, mas na hora que chega para aconselhar o teu, você não tem coragem. Mas me deu uma alfinetada lá na espinha. Eu falei, tá bom, vou clamar a Deus, o Senhor vai dar força. No domingo acordei, orei de manhã, falei, Senhor, venha a tua presença e visita o meu coração para me aconselhar meu filho hoje. Passei o dia, o Senhor, irmão, visitou meu coração e falou, hoje você não atende, não prega, você vai voltar a ser músico. Pega o teu violino, senta do lado do teu filho, toca junto com ele, ora junto com ele, dá glória a Deus junto com ele. Ali eu fiz, irmão, falei para o cobrador, se atende, que hoje eu volto a ser músico. Fiz tudo, irmão, e eu percebi que durante o culto, ele estava longe, longe, longe. Na palavra ele comia só as unhas do dedo, longe, longe. Acabou o culto, ele guardou o instrumento e foi embora para casa. Cheguei em casa, entrei dentro de casa, falei, bem, cadê ele? Já foi pro quarto. Quando eu fui no quarto, estava trancado. Bati uma vez, falei, filho, abre a porta. Pai, já estou deitado. Filho, abre a porta, já estou deitado. Pai, abre a porta. Falei, filho, abre a porta, já estou deitado. Meu pai sempre me falava com você, abre pelo amor de Deus. Ele abriu a porta, tem 18 anos, glória ao Senhor. O Senhor falou dentro do meu coração, estava em pijama. Deus falou, deita junto com ele, traz a cabeça dele no teu peito, faz um cafuné nele, que ele vai soltar tudo que está dentro dele. Glória ao nome do Senhor que está entre nós. Quando eu fui deitando debaixo da coberta, ele disse, para, pai. Eu falei, não, hoje o pai vai deitar com você, vai dormir com você. Enfiei a mão debaixo da cabeça dele e puxei a cabeça em cima do meu peito. Com a mão direita comecei a massagear a cabeça e bem colado aqui no rosto fui falando, filho, o que está acontecendo? Ele falou, pai, nada. Eu falei, tá sim, é alguma menina que surgiu no teu caminho? Não. Eu falei, porventura é algum moço que está mexendo com você? Também não, pai. Eu falei, filho, o que está acontecendo? Ele foi indo. Irmãos, e fui abraçando, abraçando, abraçando e fui fechando. Daqui a pouco eu vi que a resistência dele também ele foi amolecendo. O braço já me abraçou. Eu já fui sendo correspondido. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E eu falei, fala pro pai, eu sou teu amigo. Nós faz tanta coisa junto. Conta pro pai. Ele falou, pai, eu estou sem coragem de contar pro Senhor. Eu falei, você pecou? Eu falei, não, pai, tem misericórdia. Eu falei, então o que é, pai? Eu vou ter que falar, mas o senhor não conta pra mãe? Eu falei, não vou contar. Pai, está passando na minha cabeça um negócio para vir tirar minha vida toda hora. Glória ao Senhor. Eu estou arrumando maneira, pai. Aleluia. Mas eu vou dizer pro pai, se eu não aguentar e se eu te decepcionar porque eu não consegui vencer, é muito forte, pai. É 24 horas, fala, tira a tua vida, tira a tua vida, tira a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Eu abracei ele, irmãos, e perdi o chão. Eu falei, Senhor, tu não me deu a graça de expulsar tanto demônio, mas e agora é esse que está no meu filho? Dá força pra mim. E a força não vinha, mas a mulher sabe edifica a
pertinho. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela virou e falou assim: não, nós perde a venda do dia, mas nós não vai perder a alma do nosso filho confiado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pela salvação, paciência. E a misericórdia que o Senhor tem para comigo. Com 11 anos de idade, o Senhor converteu no coração e guardou na minha mocidade que tem me ajudado. Agradeço a Deus sobre o estado do Paraná. Com 17 anos de idade, o Senhor me mandou para o estado do Piauí, ainda solteiro. Me abençoou, me levantou no ministério da sua obra e nós servimos a Deus com alegria. No ano de 36, meus avós obedeceram a Deus, vieram da Alemanha. Em 62, Deus chamou a minha mãe. Minha mãe tem 26 irmãos e 12 filhos. Deus chamou 73 da nossa família nessa vez. Faltava um tio que ele era endemoniado e ele não cria na graça de Deus. Quando ele viu os irmãos, ele saía correndo no meio do mato, perdia até as calças no meio da mata. Mas um dia foi feita uma lavoura de arroz na beira do rio Paraná.
E esse arroz era para o sustento da obra da piedade. A minha tia disse assim: Abílio, por que você não vai colher arroz com os irmãos? Ele diz: eu não gosto de crente. Mas de tanto ela insistir, ele foi. Passou um caminhão cheio de irmãos, 4 da manhã. Ele pulou dentro, ficou com um pé dentro e outro fora. Qualquer coisa ele pulava dali mesmo. Trabalhou o dia inteiro. Chegou à noite em casa convertido. Olívia, eu sou crente. O que aconteceu? Trabalhei o dia inteiro com os crentes. Eu não vi ninguém contar piada, não vi ninguém falar em política, não vi ninguém xingar. Um dava glória a Deus, outro cantava um hino, outro subiava. Se este povo não for para o céu, ninguém mais vai. Obedeceu a Deus ele, a minha tia, 13 filhos estão servindo a Deus na esperança da vida eterna até hoje. Não vamos ser. Somos uma família muito pobre. Tenho 12 irmãos, perdi meu pai, eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe trabalhava de boia fria, de rissando café, na cidade de Aldônia, no Paraná. Giava muito, irmãos. Ela chegava da roça com as mãos todas arrebentadas, cheias de calos, e de rissar café. Naquele frio, eu fincava a mão na água morna com vinagre e sal, para dar uma melhoradinha, para no outro dia ir para a roça de novo trabalhar, para colocar o pão na mesa para nós comer. 12 filhos. Irmãos, eu louvo a Deus que fui crescendo, já estava rapazinho, estava com 8 anos. Mas sabidinho, nós ia para a igreja, aqueles 12, nos cultos de jovem, o cooperador gostava de nós. Tinha uns que falavam 2 capítulos do Salmo, que o cooperador dizia, aqui neguinha animadinho, e nós botava para quebrar mesmo, porque pobre dá glória a Deus, pobre tem prazer em servir a Deus. Vai nas igrejonas e só magnata pode chacoalhar uma nota de 100 que não sai em glória, mas onde tem pobre parece que tem pobre na panela. Terminou a reunião de jovem, aquela glória, um menino deu um pulo lá atrás e falou, ei, meu pai comprou um cavalo para mim ontem. O outro disse, bobão, o meu comprou uma bicicleta Monarch, barra circular. Me deu inveja deles, falei, meu Deus, um ganhou um cavalo, o outro ganhou uma bicicleta barra circular. Eu não ganho nada, Deus. Oh Deus, não vai para mim. Irmãos, aquele pedido chegou no céu. No outro dia de manhã, segunda-feira, Deus falou no meu coração, vai lá no sítio do irmão Chico. Irmão Chico era um baianão, tinha uma bainha de ovo. Voltei 13 quilômetros na Canela. Cheguei lá, ele estava indo para a roça. Meu filho, você vem me visitar hoje? Estou indo para a roça com amendoim. Falei, eu vou junto. Aí ele pegou um balaio feito de bambu, queria trazer o amendoim da roça. Falou, entra aí dentro. Eu nem sabia o que ele ia fazer. Eu entrei dentro do balaio, ele foi lá, juntou o balaio comigo dentro, jogou nas costas, foi levando eu para a roça nas costas dele. Eu falei, olha que velho bonzinho legal. Sabe que esse irmão servia para ser meu pai? Coloquei a cabeça fora do balaio. Ô, Chico, por que tu não gasta com a minha mãe, hein? Glória a Deus. Ele falou assim, meu filho, sabe que se ela topasse, eu topava também? Eu falei, me desce no chão agora, irmãos. Ele me desceu no chão, eu saí numa carreira de casa. Chega, fazia bola na camisa, no vento da carreira que eu ia. Cheguei em casa, a mamãe na beira do fogão, fazendo uma panela de osso para nós comer. Ela ia no açougue, pegava aqueles ossos que eles jogavam fora, quebrava no machado, fazia uma gororoba de osso para nós comer com folhas de serraia. Trazia cada monte de serraia nas costas, parecia que ia tratar de boi. Mas era 12, nós comíamos muito. E eu cheguei, ela mexendo aqueles ossos, e eu com medo de falar para ela, e ela me dá uma escumadeirada no peito do filho, porque ela estava mesmo, só tinha uma presona assim do lado. Aí eu olhei e falei, mãe, por que a mãe não casa com o irmão Chico, hein? Ela falou, ai meu filho, sabe que se ele topasse, eu topava também. Glória a Deus. Eu subi na carreira, com a roça outra vez, falei, irmão Chico, a velha topa. O irmão Chico desceu mais eu, jogou a conversa na orelha da véia. 30 dias Deus preparou no casamento. Quem não tinha um pai, Deus deu um pai. Saímos do barraco velho, cercado de pau a pique, fomos morar numa casona construída de tábua de peroba, melhor casa do sítio. Comíamos aquelas ossadas velhas, fomos comer arroz e aguinha, do bom e do melhor. Nós tomávamos uma grade de tubaína por dia, 2 garrafas cada uma, tiramos a barriga da miséria mesmo. E aquele pai ajudou a minha mãe a casar os meus 11 irmãos, e a minha mãe é feliz do lado dele até o dia de hoje. 28 anos de felicidade, vale a pena ser crente e servir a Deus, porque nunca é tarde para ser feliz, irmão. Hoje ela mora lá no Mato Grosso, em Cotriguaçu. Todo ano ela paga a minha passagem, vou lá visitar ela. Falei, velho, ela bonita, né? Pelo liso, dorme igual
tenho que agradecer a Deus, que Deus usou Deus para o casamento da senhora. Tá valendo, meu filho, você não é fraco, não. Glória a Deus. Irmão Chico casou, mandou andar pela presona dela, colocou uma dentadura, ela estava fácil e Deus até com os balas. Só para a irmandade de Deus dentro dela. Pobre fica feliz com pouca coisa, né? Eu agradeço a Deus que é a obra de Deus. Hoje até as moças fazem em muito lugar para ficar encaiadas, hein? Vocês imaginam a velha só com uma presa do lado, 12 filhos de menor nas costas, pobre, sem nada, arrumou um casamentão deles? É Deus purinho, é Deus que prepara os bons encontros na terra. Atendi uma reunião de mocidade aí no interior de São Paulo, comprei essa obra, mas não prestou não. Cheguei em casa, não dava conta de atender celular. Saía! Aí, irmão, escutei aquela obra, arruma um casamento para mim também. Irmã, quantos anos você tem? 76. Minha filha compra um plano funerário. Vocês dão risada, mas é verdade. Ore por mim, roga as vossas orações. Não é sempre sou feliz. Eu digo que Deus me deu o dom da alegria. Eu não sei atender um culto grave, a cara feia, né? Quando Deus me levantou do ancião, já vai fazer 10 anos, porque agora vou deixar o bigode crescer, cara feia, o Senhor falou para mim, eu quero você desse jeitinho, não muda não, senão você vai ficar sozinho. Eu estou alegre, sirva a Deus também. Irmãos, roga as vossas orações. Eu tive um acidente no meu matrimônio e tive que separar da minha esposa. Ela se envolveu com uma pessoa e eu passei uma prova muito grande. Mas eu rogo de vós as vossas orações, que com a oração da igreja nós vamos cantar o hino da vitória. Fiquei parado no ministério 2 meses, fiquei depressivo, irmão, perdi 11 quilos. Foi a maior prova da minha vida. Estive aqui no Brasil em 2 reuniões e eu não via nenhuma saída, irmãos. Só angústia e prova. E voltando no meu carro, na divisa de Minas com Goiás, um pranto muito grande me tomou. E eu não chorava não, eu urrava. Dava para escutar o meu choro uns 300 metros. Encostei o carro na beira da rodovia, debaixo de uma árvore, eu chorava amargamente. E na hora da maior angústia, irmão, o tentador se apresentou e falou assim para mim: aí, Isaías, que adiantou você ir para o Piauí? Até fome você passou lá. Quantas almas foram livres pela palavra da doutrina que o teu Deus colocou na tua boca? E agora você é derrotado no fundo do poço. Você nunca mais vai ser ancião na congregação, rapaz. Mas tem uma coisa: a tua prova pode acabar hoje. Olha as cavetas passando aí. Joga o teu carro na frente de uma caveta dessa, ela passa por cima de você. Ninguém vai zombar de você mais. A tua prova acaba hoje. Eu chorando amargamente, irmãozinho de mensagem tocou no meu celular. Quando eu fui ler, era um homem de Deus do outro lado do mundo. E eu comecei a ler aquela mensagem chorando. Estava escrito assim: era uma certa noite, estava vindo um jovem da congregação. Este jovem foi surpreendido com um tiroteio entre os bandidos e a polícia. E este jovem foi atingido com uma bala no peito. E ele caiu no chão. Todos achavam que ele estava morto. Mas quando se aproximaram, ele se levantou, porque a bala tinha atingido a Bíblia que ele trazia sobre o seu peito. Quando ele abriu a Bíblia perfurada, a bala tinha parado no seguinte versículo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 mas tu não serás atingido. Naquela hora Deus me visitou, o demônio foi embora. Dei a partida no carro, rodei 1.300 quilômetros. Deus alimentou os seus servos aqui no braço. Foram em bom Jesus julgar a minha causa com justiça. E eu estou aqui glorificando a Deus. Porque os justos não caem, ajoelham. E quando levantam mais fortes para você ver. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem, Deus chega sempre louvado. Eu agradeço a Deus essa noite por essa oportunidade tão especial, nessa noite estar congregado junto a essa querida irmandade pela primeira vez. Estava irmãos ali, estavam hospedado no Brasil, estavam saindo para congregar. E o Senhor Deus nos convidou e estamos aqui dando glória na presença de Deus. Vai ser mais um povo de Deus que será aí na terra. Graças ao Senhor por mais uma viagem que o Senhor preparou, mais uma Nazar, participando das santas reuniões aqui em São Paulo. Nos marcou essa viagem, estamos contentes dando glória na presença de Deus. Muitas obras o Senhor tem feito com nós naquele lugar, tem nos abençoado, tem nos ajudado. Lutas não têm faltado, mas a mão de Deus tem sido a nosso favor. Sempre contar uma obra, irmãos, que Deus fez. Meu filho, meu menino
ainda 6 a 7 anos, e nós estávamos congregados aqui no Brasil, e mandou um grupo de jovem que pediu oração para a mocidade, que ele queria ser selado com a promessa, com evidência de nova língua, e assim ele começou a fazer em quase todos os cultos de jovem que ele ia, ele levantava e pedia oração, que ele desejava ser selado com a promessa, com evidência de novas línguas, e foi passando os dias, e o Senhor não selava ele com a promessa, e um dia ele falou para mim: papai, eu não vou orar mais não, porque Deus não me selou com a promessa, e acho que não vai me selar não, eu vou parar de orar, vou parar de pedir oração. Irmãos, Zé é uma criança ainda, tinha 6 a 7 anos, mas graças a Deus, irmãos, que no ano passado, Deus enviou uns irmãos lá na nossa comum, Santa Cruz da Serra, Bairro Ferro, eles estavam vendo uma missão na Argentina, passaram pela nossa cidade, nos visitar, e junto daqueles irmãos havia um servo regional, da regional, e nós marcamos um culto com ensaio para nos alegrar, com a irmandade, com aqueles irmãos. E no braço do Senhor, nós foi o menino que estava sentado no primeiro plano, e o Senhor manifestou a sua glória naquele lugar. E o Senhor visitava o coração dele, chorava, e aquele irmão que estava dentro daquele culto chamou aquele menino para cima. E quando ele subiu, foi com a mão sobre a cabeça dele, e o Senhor selou uma promessa com a evidência de novas línguas, foi dizendo que nós levamos a nossa vida no braço do Senhor, o Senhor tem partiu e se tornou dentro da nossa casa, ainda criança. De 5 para 6 anos, o Senhor ensinou com a promessa. Meu primeiro filho, com 3 anos de idade, dentro da casa da minha sogra, o Senhor ensinou uma promessa com evidência de novas línguas. E essa joia permanece dentro do nosso coração. Vamos colocar rapidinho na história que se passou. Serve nem bastante hora para contar. Porque nós estávamos no Brasil, minha esposa cometido uma dor muito forte no seu útero, e um lado parecido. E nós sofremos muito com aquela dor, tinha um médico, e não encontrava nada, e ela sofrendo com dor, e fez alguns exames, e não encontrava falta daquela dor, e nós eu fui participar de uma reunião em lá, no caso do Senhor, que a serva foi lá junto com a sua mãe, foi apresentada a enfermidade aquela dor, e ela foi deitar porque havia tomado um remédio para passar a sua dor. No caso do Senhor, que durante aquele sono da tarde, o Senhor deu uma visão para ela que um varão estava dentro da nossa casa, dentro daquele quarto, e chamando ela pelo nome, Daiane, mostra para mim aonde a sua dor, glória ao Senhor. E ela apontava para o seu útero, onde estava doendo, e aquele varão de branco colocou a mão sobre o seu ventre, apertava, e ela sentia que de dentro dela saiu um lindo, glória ao Senhor, isso na visão. E ela despertou na tarde daquela visão, quando ela acordou, a nossa cama estava molhada, sereno, feita, dando glória na presença de Deus. Eu peço ao Senhor por muitas obras, muitas maravilhas, na restauração da Irmandade de Santa Cruz da Serra e outros departamentos, e o Senhor que graça de congregar as reuniões. Traga, Maria, as nossas orações para a Santa Irmandade, na doutrina com a santa paz de Deus. Graças a Deus por tudo, Deus, seja sempre louvado. Trabalhava eu, irmão, numa escola, e nessa escola eu ajudava ali no escritório. Acabando ali o serviço, nós fomos para uma casa orar, que eu gosto de orar. Bom, deu para perceber que a gente, todo mundo que está aqui é tudo orador. Glória a Deus. Começando o nosso senhor presidente, coisa boa, né? Glória ao nome do Senhor. E nós fomos orar, irmão. E nessa oração que nós fomos orar, o Senhor batizou uma criança de 6 anos com a promessa. Amém. É adulto falar língua é bonito. Glória a Deus. Mas uma criança sair marchando e falando em japonês na sala. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E no outro dia eu fui trabalhar todo contente, todo feliz, com o sorrisão aqui de orelha a orelha. E alguém falou pra mim assim, aí Gere viu que ganhou na loteria, falei, mais que isso. Viu um periquito verde, falei, mais que essa cara de contente, isso como que é melhor do que ganhar na loteria. Eu falei assim, é Deus selar uma criança com a promessa de Espírito. Aí a pessoa que me perguntou, como o que é isso, selar criança? Eu fui explicar, uma criança ali, falou em japonês, falou em inglês com nós. E de repente alguém que estava ali começou a zombar, falou, não sabia que os crentes eram tudo bobo dessa maneira. Eu falei, mas como assim? Vocês são tudo bobo. Eu falei, mas por que tudo bobo? Vocês acham o quê? Que uma criança, você falou que uma criança falou inglês? Eu falei, falou inglês. Eu falei, mas como? O que eu faço aqui nessa faculdade? Você não sabe? Eu falei, você é professor. Aula do que eu dou aqui? Eu falei, você dá aula de inglês? Ele falou assim, pois é, eu aqui dou aula de inglês e para me aperfeiçoar em inglês eu fiquei nos Estados Unidos aperfeiçoando e tanta coisa, tive diploma, estudei para poder estar aqui da aula. Agora você fala que uma criança de 6 anos fala inglês, da noite pro dia, simplesmente numa oração, falei, falou. E vocês são tudo bobo, falou do Kudadá, falou Anhangu, e vocês achou que falou em inglês, e vocês são tudo bobo. E ali, irmãos, eu não tinha palavra para responder para ele. Quando eu olhei na tela do computador, ali começou uma certa zombaria naquela sala. Aí eu olhei na tela do computador, quando eu olhei na tela do computador, o senhor falou comigo assim,
filha, você já viu o perder guerra? Eu falei, não, o nome não é essa que eu vou perder pro demônio. Leva tudo na sua própria astúcia, vem em nome do Senhor. Aquela hora que eu falei assim, fala com ele. Eu falei, vem cá, você é professor de inglês? Ele falou, se alguém falar inglês do seu lado, você interpreta? Ele falou, lógico que eu interpreto. Eu falei, então faz o seguinte, vamos lá pra você desmentir nós, vamos lá junto com a criança. Quem sabe que eu sou uma criança no inglês, você interpreta pra ela, eu já falei que essa criança falou do Gudadá, falou qualquer outra coisa, mas mesmo o inglês, falei, vamos fazer o seguinte, olha, se você vê a criança falar inglês, o que acontece? Ele falou, eu sou crente na tua igreja. Mas eu falei, depois se não falar, eu vim com a Bíblia, depois já vi que você vai ficar vivo, eu falei, já vi que você é meu irmão, glória a Deus. O pai da criança falou, irmão, você aceita lá na tua casa de novo? Como ele estava na virtude, falou, lógico que eu aceito. Eu falei, não, vai com uma turminha pra orar. Pode vir, acabou, irmão, vamos lá, marcamos. Quando nós foi dobrar, o homem ficou lá em pé, falei, filho, é de joelho com nós aqui, ó. Carteira de joelho no chão, vem de nome santo do Senhor. Foi 5 minutos de glória, a mesma virtude que está aqui. Foi a virtude que passou naquela casa. Foi 5 minutos de glória, a presença do céu desceu. Quando a presença do céu desceu, a primeira linguagem na boca da criança, a criança começou a manifestar em inglês. Glória ao nome do Senhor. Quando a criança começou a manifestar em inglês, eu escutei um barulho do meu lado, abri o olho para ver, era um homem com o rosto no chão e uma poça de lágrima em volta dele. O aniversário brincou com a tua vida até hoje, a partir de hoje ele vira brinquedo na palma da tua mão. A criança falou inglês, começou a manifestar em japonês. Foi japonês, foi italiano, foi aramaico, foi hebraico, foi guarani, foi falando. Eu falei, senhor, que é isso? O senhor falou, eu estou abusando, eu estou mostrando o poder que eu tenho. Olha, o nome do Senhor, e a criança foi falando, trocando a linguagem uma atrás da outra. Foi meia hora, parou. Quando parou, eu falei, encerra que eu já fiz a obra. Eu falei, mas não vai orar, senhor. Eu falei, encerra que eu já fiz a obra. Mas não ora, senhor, eu encerra. Falei, Deus seja louvado, encerrando o homem com o rosto no chão, tremi igual uma vara verde, daí encostado no chão, peguei no braço dele e falei, pronto, agora eu com toda a autoridade já senti que o senhor estava lá, falei, pronto, você pode desmentir. Quando ele parou de tremer e chorar, ele falou pra mim assim, essa criança não fala o inglês que Estados Unidos fala. Eu falei, não, ele falou, não, essa criança fala o puro, o nato inglês, quando ela pega agora, eu falei, Louva a Deus, eu me chamou aos seus 25 anos de idade, preparou o matrimônio, completa-se 15 anos, 16 que Deus nos chamou, e agora, irmão, mês próximo, Deus dá a graça de completar 10 anos junto com a mocidade, no bairro Campos de São José, em São José dos Campos. Muita obra Deus fez, eu tinha um coração muito duro, Deus colocou no coração de contar essa obra, irmãos, quando Deus me confirmou para o ministério. Os 7 anciãos de São José dos Campos me chamaram, pois já tinham ouvido essa obra, e falaram essas palavras: conta quando Deus realmente pulsar muito forte o teu coração, porque muitos não compreendem, não entendem, irmão, mas eu creio que tem pai e mãe que está chorando pelos seus filhos aqui dentro. Louva a Deus, irmãos, quando eu estava com 20 anos de idade, meu pai, um homem muito temente a Deus,
ministério de diácono ali na nossa cidade também. Um homem muito prazeroso nas coisas de Deus. Minha mãe serve a Deus no ministério há mais de 20 anos também. E um dia meu pai saindo para congregar, irmãos, era 7 horas da noite, e eu tomado de muitos espíritos, irmãos, e achava que uma arma na cinta, na frente, outra atrás, ia me defender de tudo no mundo. A Irmandade é uma igreja preparada de comunhão, não conta essa obra em qualquer lugar. Louva a Deus que meu pai chegou em mim e falou: filho, vamos para a igreja. E quando a sua mãe gerava, mas irmãos, eu tomado de espíritos imundos, eu olhei nos olhos do meu pai e falei: pai, somos 4 filhos. Eu sou o mais velho, deixa eu, esquece de mim. Levo meus irmãos para a igreja, que eu não nasci para ser crente. Mas, irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, que homem de fé, glória ao Senhor, crê no Deus das causas impossíveis. Eu sou meu pai uma autoridade muito grande, e ele falava assim: Deus prometeu, rindo ou chorando, com saúde numa cadeira de rodas, você vai servir a Deus. Louvo a Deus que eu fiquei bravo, mas não tive força de responder. E saí, irmão, para a noite. Naquela madrugada, irmão, santo ao Senhor, voltando um pouquinho, meu pai para congregar naquele dia, Deus mandou a palavra: casal que andou aqui dentro hoje, o adversário preparou tirar a vida do seu filho essa madrugada. Você já fez jejum e oração? Então vocês vão chegar em casa e vai dobrar o joelho, vai levantar quando ele chegar na casa de vocês. Não sabia de nada, irmãos. Entrei dentro de uma favela ali em São José dos Campos. Quando foi 3 horas da manhã, irmãos, amigo verdadeiro é só o Senhor Jesus. Uma pessoa tomada de espírito ao contrário, encostou um 38 na minha cabeça. Senti de contar essa obra, não sou eu, Senhor. Às vezes um moço pode pensar: mas como o irmão hoje está no ministério? Porque essa obra, essa graça é mistério, é Deus que faz. Louva a Deus, irmãos, que ali um gritava assim com aquela arma na minha cabeça: rezar, crente. Ô, Crentinho, reza porque você vai morrer. E tinha um outro daqui na tribuna, glória ao Senhor, que dizia assim: crente não reza, crente ora. Então ele zombava de mim: então começa a orar. E eu comecei a lembrar das reuniões de jovens e menores, os salmos altos que eu tocava com o cordeirinho, glória ao Senhor, quando criança, até meus 12 anos. E de repente veio como um flash, falei com meu pai agora há pouco que não nasci para ser crente, vou morrer, glória ao Senhor. Mas desde as 11 da manhã, meu pai e minha mãe estavam ajoelhados em casa: Senhor, salva o nosso filho! Louva a Deus, não foi disparado um gatilho daquela arma, nenhuma munição saiu. Eu saí correndo, ainda cheguei em casa às 5 horas da manhã. Meu pai levantou, minha mãe chorando: filho, a mãe te ama, você está com fome, vem cá que a mãe vai te dar um café. Glória ao Senhor. No amor passou os anos, Deus colocou uma jovem no meu caminho, situação difícil. Meu pai, um homem de fé, mas um dia falou para ela: termina com Eliabe, o fim dele vai ser tenebroso, não quer as coisas de Deus. Ela já vinha congregando há um ano com meus pais. Ela falou assim: olha, irmão Abel, eu aprendi nesse ano que eu estou congregando com irmãos que na vida daquele que teme a Deus, a palavra guia em tudo. Eu vou buscar a palavra. Santo Deus. Meu pai está certo, você não tem nada. Minha mãe só baixou a cabeça. Ela foi buscar a palavra, Deus mandou a água transformada a vinho. Glória ao Senhor. Ela saiu para fora da igreja e falou: irmão Abel, eu creio que Deus vai transformar o teu filho. Aleluia. Vai ser meu esposo, glória ao Senhor. Deus vai dar a família para nós, aleluia. Meu pai falou contra a palavra: eu não posso falar nada, a tua fé alcançou. Deus cercou o meu caminho, permitiu enfisema pulmonar, hepatite C, santo ao Senhor, perdi 25 quilos. Deus permitiu pedra nos rins. Com medo de morrer lá fora de uma enfermidade, eu corri para a casa de Deus, congregando 21 dias direto. O Senhor me chamou ela no mesmo dia, no batismo, mandou a sua palavra na congregação do braço. Hoje você não entende. Tem amor e zelo pela minha obra, não nego meu nome e honra minha doutrina. Você vai ver os meus sinais se acompanhando. Eu não entendi, mano, no dia que Deus me chamava. Já nos passou 4 para 5 anos batizado, Deus separou nós para cooperador de jovens. Os sinais de Deus têm nos seguido. Deu 2 filhas, Noemi e Vitória, vai fazer 12 aninhos, e a Nicole e Sara com 6 aninhos. Louva a Deus que a Noemi é uma menina muito temente a Deus. Nunca fui um pai durão de pegar no pé dela, mas sempre falei a verdade, glória ao Senhor. Louva a Deus, com 7 anos de idade, ela entrou no primeiro ano escolar. Saiu do vermelhinho, chegou na sala de aula. Durante 30 dias a professora pegava na mão de todas as crianças, 32 crianças, salvo engano, e orava o Pai Nosso antes de começar a dar aula. Todo mundo de pé, glória ao Senhor. Que comunhão gostosa, irmão. Louva a Deus, irmão, que no 30º dia, o Espírito de Deus tomou a boca da criança. Ô, prof, eu não sei dizer direito, mas o meu pai Iabe é cooperador de jovem lá na nossa igreja.
E ele ensina nós que orar tem que ser de joelho. E as mulheres têm que pôr o véu, senão Deus não aceita. Criança, uma professora falou em mim, então amanhã você vai trazer esse tal véu. Você vai ensinar nós a orar de verdade. Ela, então tá bom, eu faço. E foi brincar, irmãos. Quando ela chegou em casa, ela me chamou, papai, mamãe, olha o que Deus está fazendo. A professora falou para me ensinar a orar. E contou para nós que o casal, quando vive em paz, na comunhão, conversa no olhar, irmãos. A minha esposa falou, mas filha, a escola, você não pode levar o véu. Mas no olhar nós conversamos. Falei, no olhar eu falei para ela, fique em paz. Eu senti que era uma obra de Deus, irmão. E falei, não, nem sobe pro teu quarto, arruma tua bolsinha, tua mochila, amanhã vai para a escola. E assim ela fez, irmão. Chegou no outro dia, a professora, você trouxe o véu, Noemi? Ela, eu trouxe, está aqui, tirou da bolsinha, colocou na cabecinha. A professora pegou na mão das crianças, ela falou, não, prof, eu oro o Pai Nosso, mas tem que todo mundo ajoelhar. Aleluia, dobrou o joelho a professora, as 30 crianças, ela saiu orando o Pai Nosso, a linguagem enrolou a língua da professora, mostrou uma diretoria, temos isso na escola. Chama os pais da Noemi. Ligaram para minha esposa, a direção está chamando nós na escola. Falei, vamos em paz, Deus está entrando com uma obra. Quando chegamos lá, a professora chorava. Abraçou minha esposa, mãe, a paz de Deus, faz 10 anos que eu estou parada, mas eu fui milagre, e hoje em dia eu não vou mais. Eu servir a Deus na cidade de Taubaté, irmãos. E eu me firme nas coisas de Deus, irmão. Um dia eu provado, irmão, na reunião de jovens que Deus dá graça de atender. Entrei no carro, uma prova grande, vou contar para os irmãos por que eu passei essa prova. Ela veio no banquinho, ela ainda já foi no cinto, irmão, desde criança, no cadeirão, não precisa falar. Ela soltou o cinto, veio no meio do banco, papai, posso dar calamanalha? Falei, pode, filha, vai, fecha no calamanalha. Eu provava, irmãos, para chegar na reunião de jovens, vamos à cidade. E ela começou, calamanalha, e Deus foi envolvendo nós dentro do carro, uma glória, irmão. Cheguei na igreja liberta, irmãos. Mas sabe por que dessa prova, irmãos? Deus colocou no coração para contar, irmãos. Essa prova não foi, tem acho que uns 3 para 4 anos atrás. Um dia acabou o culto na nossa comum. Um irmão me parou do outro lado da rua. Falou assim, você não é mais o mesmo cooperador de jovem de 7 anos atrás. Por isso que tem jovem desanimando, auxiliar não congrega mais, a vaidade pegou alguns. Mas não viu as obras que Deus tem feito. Em 10 anos, 13 casou. Infelizmente não deu certo, o casamento está na mão de Deus, mas 12 está lá, irmãos. E ele começou, irmão, por isso, mas um dia Deus vai pedir conta para você, porque você é o culpado. E está com o dedo no meu nariz 3 vezes, irmão santo, o Senhor fechou a mão para me acertar. E eu do outro lado da rua, aleluia, o homem exterior manifestou, falei, Senhor, vou falar umas verdades para esse irmão. E quando eu quis manifestar a carne, a voz chegou aqui, eu engasguei. A lágrima rolou na face, uma lágrima quente. Aí um outro irmão, não fala assim, numa aliada, ele tem prazer. Você cala a boca que eu não estou falando com você. Tomado do espírito ao contrário, nosso irmão. Mas louva a Deus, irmão, que eu não falei nada. Entrei no carro, chorei muito, contei com a minha esposa. Em casa eu falei, no próximo culto eu pego ele de jeito. Se eu estiver dando prejuízo, eu entrego o ministério e volto a tocar no meio da orquestra. Desabafei. Mas a minha esposa, a mulher sabe que fica calma. Aleluia! Quando eu terminei, ela olhou com um sorriso. Estou perplexo. Você prega para a mocidade fé, para buscar a palavra em tudo, e você está falando que vai fazer tudo, e não falou que Deus vai falar que vai fazer nada. Vamos buscar a palavra. Eu já tinha feito uma carta próprio punho para renunciar ao ministério, uma guerra grande. Aquele irmão parava no portão da minha casa, irmão. Vai esperar eu sair para trabalhar, para me afrontar. Aleluia! Eu dizia, Senhor, no mundo nunca levei desaforo para casa. Agora te servindo na tua obra, o Senhor fala, você não é mais o velho homem. Agora com o meu nome me serve. Louva a Deus, que eu não aguentava mais, irmão. Fui buscar a palavra. Falei para minha esposa, não quero mais, ministério tem que ser preparado. Eu não tenho preparação. Fui buscar a palavra na minha comum, Deus mandou a palavra. Resumindo, irmãos, a palavra. Foi eu que te confirmei. Vou te mostrar um grande sinal na tua vida. Nunca mais você vai querer voltar para trás. Acabou, irmão. Isso foi na quarta-feira. Sexta-feira eu vim a São Paulo. Uma vez por semana eu venho na capital, trabalho. E eu com testemunhado o seu Gilmar, 53 anos. A sua esposa, a nossa irmã Maria do Carmo, congrega no Jardim São Vicente, ali em São José dos Campos. 11 horas da manhã paramos para almoçar. Um restaurante muito cheio ali no Canindé, no Pari. E na calçada, várias mesas embaixo de um todo. Literalmente estávamos almoçando na rua, na calçada. E sentamos na mesa, ele de frente. Do lado tinha uma mesa com uma pessoa, traços orientais.
baixa estatura, uns 65 para 70 anos, um copo de bebida, glória do Senhor cheio, uma garrafa também cheia. Eu recebi um telefonema de São José dos Campos, olhei, era um irmão, já atendi saudando, a paz de Deus, conversei 2 minutos, desliguei. Aquele homem levantou, bateu no meu ombro, santo ao Senhor, e falou: italiano, posso falar contigo? Pela educação que recebemos dos pais, falei: pode sim, senhor. Ele olhou para mim com essas palavras, olho dentro do meu olho. Existe na terra diversos tipos de saudação, a paz do Senhor, a paz de Cristo, mas existe um verdadeiro povo que Deus escolheu para saudar com verdadeira saudação, a paz de Deus, cosmo santo da caridade. Você faz parte desse povo, a carne me tomou. Falei: Senhor, esse homem beber nessa garrafa, essa bebida alcoólica, me dá um dom de discernimento, é vindo da tua parte. Santo ao Senhor, ele fitou mais os olhos de mim e disse: se você olhar para essa fraqueza que me toma, você não vai comer o que o Pai das luzes e o Pai dos Espíritos tem para você. Esse é algo diferente, eu fechei na comunhão. Você é casado, a carne me tomou de novo, é aliança, ele enxergou na minha mão. Você sabe que é Deus, Deus te deu 2 filhinhas. Glória ao nome do Senhor. E Deus me mostra, vejo você como um garimpeiro, vai colocando as mocidades, a moça, uma em cima da outra, como uma pepita na minha obra, porque os anos vai passar, você vai ver as colunas que Deus vai fazer no meio da mocidade. Vejo você uma vez por ano, vai levar um conselho. Falei: Senhor, será que foi teu filho? Perdeu tudo? Pregou para aquela alma testemunhada, eu vi que era Deus. E você, homem, a graça está dentro da tua casa, e você está longe de Deus. Um homem avarento que não queria buscar Deus. O seu Gilmar colocou a mão na cabeça: que loucura, irmão! Eu falei: loucura, e dá glória a Deus, que Deus te ama também. Louva a Deus, irmãos, que Deus te libertou, irmão. Voltei para São José em paz. E quando eu cheguei na minha comum, no outro dia, no sábado, era dia de culto na nossa cidade. Fui para uma igreja grande, irmãos. Tinha bastante visita. Na última oração, irmãos, eu ouvi a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Mansa, doce, aleluia. Um ancião, servo de Deus do meu lado, atendente da nossa região. Um outro na presidência. O senhor falou: levando. Antes de acabar o culto, vai lá na frente da igreja. Porque o meu servo que te desafiou está numa guerra. E o adversário já se arrancou a alma dele. Ele vai sair lá, você chama ele, dá um abraço nele. Aleluia. Você fala que você ama ele, que você busca o céu junto com ele. Eu levantei uma virtude, olhei para o meu ancião, falei: estou indo na frente da igreja, depois te conto. Ele sem entender, vai, Moneabe, e cantava o último hino lá do lado da rua, adversário, circuncisão sujo. Você está ficando louco, irmão, não dá aí não. Mas eu segurei na comunhão, acabou o culto, a irmandade indo embora. De repente, eu olhei daqui no ato, a distância, aquele irmão indo embora. Irmão fulano! Ele com vergonha olhou, viu que era eu, abaixou a cabeça. Eu esperei! E eu fui de encontro com ele, irmão. Quando eu cheguei perto dele, eu falei: Deus, meu irmão. Ele levantou só um pouquinho a mão, estava envergonhada. Eu consegui segurar na mão dele, puxei ele no meu peito. Dei um abraço caloroso, falei: meu irmão, eu te amo no amor de Cristo e sei que você me ama também. A linguagem tomou a boca dele, tomou a minha também no meio da rua. Aí o castelo. Mas, Senhor, tem misericórdia, a pessoa do jeito que está, falando alto, cambaleando. O Senhor falou: a obra é minha, não é tua. Você só faz na minha presença. Eu termino pé da cabeça, não me deu um arrepio. Chamei o servo de Deus, Molodésio, é isso, mano? Molodésio. Ele é muito simples, estou ainda aprendendo o nome dos irmãos nessa salinha. Chamei ele, contei para ele, levantou a mão e falou: não, se Deus falou, eu vou lá, irmão. Trouxe a pessoa cambaleando no corredor do meio, cambaleando, um cheiro muito forte. Sentou no primeiro banco, só chorou. Mas no terceiro hino chegou no governador, tinha se perdido no bairro. Deus revelou a palavra para ele. Estou indo direto na obra, irmãos. No meio da palavra, Deus o tomará paz. Espírito da adultério, em nome de Jesus Cristo, vai embora. Espírito de prostituição, vai embora. Espírito das drogas, santo é o Senhor. O espírito da cachaça, da bebida alcoólica, em nome do Senhor Jesus, vai embora. E assim foi a palavra, encerrou o culto. Chamei o Modésio, falei: irmão, conhece ele? Conheço, mora na minha rua, está uma situação difícil, cai na calçada, cachorro lambe a boca dele, uma situação com a esposa, está sendo dilacerada a família. Eu falei: no próximo culto eu não traz ele, eu levo, irmão. 15 dias depois estava lá no próximo culto, irmão. Arrumadinho, cheirosinho, congregando, mas 4 meses. Perguntei para ele 20 dias atrás: ô irmão Gilson, você está contente? Eu falei: irmão, preciso batizar. Eu falei: por que você quer batizar, irmão? Eu quero salvar minha alma, irmão. E faz 4 meses que eu não coloco um gole de cachaça na boca. A minha esposa é uma mulher brava, nervosa, nordestina, irmão. Convidei ela 3 vezes e ela só olhava para mim, eu tinha medo, irmão. Falei: não vou convidar mais que eu vou apanhar. Mas eu fui teimoso, irmão Leandro. Convidei a 4ª. Ela olhou para mim: eu estou vendo uma diferença. Vai congregando que qualquer dia eu vou na igreja com você. Amanhã ele está para ir no batismo com mais 7 almas testemunhadas. Peço oração para a irmandade. Um trabalho difícil ali naquela comunidade, mas o Senhor tem nos ajudado, irmão. Muitas obras, leva as vossas orações com a paz de Deus. Deus seja louvado. Amém.
acontece tanta coisa na escola, só Deus para guardar as crianças, guardar as mocidades. E nós oramos a Deus, pedimos para o Senhor guardar a Rebeca. Senhor, guarda a Rebeca na escola. Amanhã minha esposa vai lá, vai entregar ela na sala para a professora e vai voltar embora. E nós estamos muito preocupados. Guarda a Rebeca, Senhor. E para nós saber, Senhor, o Senhor vai abençoar a nossa filha, o Senhor vai guardar ela, dá um sinal para nós. E fica uma hora assim um pouco tenso, na segunda-feira cedo. Minha esposa levou lá para a escola, eu no trabalho bastante preocupado, mas quando minha esposa buscou, comentou, já estava tudo bem, ficamos felizes. Quando foi à tarde, cheguei no trabalho, ela me saudou, me abraçou, falou: papai, o nome da minha professora é fulana, foi falando o nome das coleguinhas, dos coleguinhas. Você não chorou, filha? Não chorei. Você não ficou preocupado? Não, papai. Deu tudo certo, hoje eu gostei, amanhã eu vou de novo. E nós ficamos felizes, irmão, por Deus, por ela ficar feliz. Mas na terça-feira ela foi para a escola, quando ela retornou, a Rebeca trouxe uma notícia diferente, irmão. Quando eu cheguei no trabalho, ela me saudou, eu abracei ela falou: papai, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei: então conta, filha. Papai, hoje eu orei a Deus na escola. E começou a contar umas coisas, irmão. Ela, por ter 5 anos, não quis acreditar. Eu deixei ela falando e passou despercebido. Na quarta-feira, minha esposa levou ela para a escola de novo. Auxiliar de sala da Rebeca estuda, trabalha nessa escola. E quando minha esposa levou ela para a sala de aula, que retornava, me encontrou essa auxiliar. Falou para minha esposa: irmã, vem aqui, chama. A irmã está sabendo da obra que nós fizemos com a Rebeca ontem. Ela falou: então, irmã, ela contou alguma coisa, mas ela não sabe o detalhe. Irmã, eu vou contar para você, porque a professora da Rebeca é minha amiga. Já faz muitos anos que eu conheço ela, e ontem ela contou tudo para mim. Ela falou assim: crianças, hoje é o segundo dia de aula, e na sala, irmão, tinha 20 alunos, todos de 5, 6 anos. A professora falou assim: eu quero saber dessas crianças, quem quer fazer uma oração? A Rebeca, sentada lá atrás, levantou a mão, falou: professor, eu vou orar. Então, se dá o olho para ela, você vai orar, eu vou orar. Então vamos ver a oração da Rebeca. E ela falou assim: Deus seja louvado, oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. A Rebeca dobrou o joelho sozinho e começou a falar que se Deus filho não pode. Senhor, guarda o papai no trabalho, a mamãe. E falou: Senhor, abençoa essa professora. Se ela tiver alguma coisa, liberta ela. E foi orando, irmão, foi orando. A professora contou: olha, quando a Rebeca falou de mim, caiu uma arrepio na minha cabeça, desceu no meu corpo. Faz 15 anos que eu sou professor. Eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Passou uma semana, a professora pediu para a Rebeca orar de novo. Ela orou, gostou da oração. Mas quando foi a terceira vez, passou um mês, a professora falou: Rebeca, eu quero que você ore de novo. Irmão, criança é puro, criança é sincero. Tem irmãos assim mais velhos que não gostam de criança, que não entendem criança. Mas para entender criança, tem que passar por ser criança. A professora falou: Rebeca, eu quero que você ore hoje. A Rebeca fez do dedinho: professora, hoje eu não vou orar não. Mas por que você não vai orar? Aquele dia você orou tão bonito. Aquele outro dia, por que você não vai orar não, professora? Sabe o que é? É que lá na minha casa, é que lá na igreja, eu só oro a Deus de véu. E eu estou orando 2 vezes sem véu, eu já orei. Rebeca, o que é véu? Explicou para ela. Ô, Rebeca, você não traz esse véu amanhã para a sala de aula? Eu trago, professora. Se a senhora deixar, eu trago. Agradeço a Deus, irmão. Quando ela chegou na notícia, a minha esposa falou: filha, as coisas de Deus não podem brincar. Não, mamãe, é verdade, ela está esperando pro véu amanhã. E no outro dia, irmão, cedo, a Rebeca foi para a escola, com aquela bolsinha cor-de-rosa que toda menina gosta, de andar empurrando. Dentro da bolsa estava uma lápis de cor, caderninho de desenho, mas no cantinho da bolsa estava o véuzinho da Rebeca. Agradeço a Deus, irmão. Começou a aula, a professora: Rebeca, você trouxe o véu? Eu trouxe, então ora para nós. A Rebeca saiu lá de trás, abriu a bolsinha, tirou o véu, põe na cabeça e falou: Deus seja louvado, oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. Aquela minha oração foi diferente. Os 20 alunos ajoelhou junto com a Rebeca. A professora ficou de pé, não tem crença nenhuma. Mas quando a Rebeca levantou na oração, que falou: Deus seja louvado, a professora emocionada, chorando, e falou essa palavra: ô Rebeca, você deixa eu pegar esse véu? Que coisa mais linda. Pode ver, professora, pode pegar na mão. Ô Rebeca, você deixa eu apanhar na minha cabeça? Pode apanhar, professora. A professora apanhou o véu na cabeça, começou a gritar, começou a chorar. Que alegria que eu estou sentindo. Durante o ano passado, a Rebeca orou 4 vezes na sala de aula. Um dia a professora falou: nós vamos orar hoje e eu vou orar. A professora às vezes ficou um pouquinho enciumada, todos de pé, fecha os olhos e olha com a professora. A professora orou o Pai Nosso. Ela escutou um movimento no meio da oração dela. A professora abriu o olho
Os 20 alunos estavam de joelho. A professora, com 36 anos de idade, nunca ajoelhou na vida. Terminou a oração do Pai Nosso dela de joelho. A Maria Olga, para completar a formatura da Rebeca em dezembro, do prezinho para o primeiro de ano, para o primeiro ano. Nós estamos lá, foi apresentado muita coisa na hora de nós despedir a professora. A professora abraçou eu, abraçou minha esposa, abraçava a Rebeca, passava a mão no cabelo dela e eu assim, pai, mãe, nunca mais eu vou esquecer da Rebeca da minha vida. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Faz 20 anos que eu tenho enfermidade crônica no meu filho. Eu tomo remédio controlado. E a primeira vez que a Rebeca olhou para mim, Senhor, liberta a professora. Eu senti uma coisa diferente, eu fui no médico. O médico fez um exame e falou para mim, olha, Adriana, a partir de hoje eu vou suspender teus medicamentos, porque você não tem mais nada no teu fígado. Eu agradeço a Deus, porque Deus é uma coisa similar. Eu estou te dizendo que Deus é bom. Uma criança que vai bem na escola, irmão, ela é de lei. O pai tem que dar um bom presente para ela. Passou de ano, teve obra, teve fruto, mas o pai da Rebeca é um pouco provado. E no mês de novembro, já faltando um mês para acabar as aulas, ela chegou na minha próxima reunião de jovem e falou, papai, eu quero um presente. Eu falei para ela, sua filha, mas o papai comprou aquela boneca que você fala 60 palavras, eu nem terminei de pagar ela, você já vem pedindo presente? Não, papai, mas não é boneca. Eu falei, filha, a bicicleta, eu já falei que é só no teu aniversário. Ela falou, não, papai, eu não quero a boneca, eu não quero a bicicleta. E daí eu peguei ela, eu falei, achava que é uma coisa mais cara ainda. Eu falei, o que você quer, Rebeca? Ela chorando, irmão, com as lágrimas no olho. E falou, papai, eu quero que Deus cele com a promessa. Eu abracei minha filha, dei um beijo nela. Falei, filha, a partir de hoje o papai vai orar, a mamãe e você. E é só Deus para dar esse presente. Repetindo, irmão, que demora um dia, uma semana, um ano, aquele pagamento que esperou 38 dias, 38 anos. Mas a Rebeca, Deus acrescentou a fé dela. Ela esperou 35 dias. No dia 8 de dezembro, nós voltamos uma caravana. Deus passou na nossa caravana. Selou 2 moços da promessa e selou a Rebequinha, irmão. Quando nós chegamos em casa, que nós estamos descendo o micro-ônibus, que eu avistei minha filha fora de mim.